Oi, Oiê! tudo Consegui. bem? Tudo bom? Coisa boa falar com você, te ver ao vivo. Muito bom. Adorei o convite. Nossa, a gente que agradece, de verdade. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui hoje, no Dia Internacional da Mulher. É super importante pra gente, né? Uhum. Para quem não sabe, a Camila Appel, né? Eu vou fazer uma introduçãozinha rápida. É graduada em administração pela IESP da FGV, com mestrado em antropologia na London School of Economics. Em 2014, fundou o blog da Folha de São Paulo Morte Sem Tabu. É por isso que a gente se conhece, né, Camila? Eu Uhum. faço pesquisa sobre morte há algum tempo e eu já aprendi muito, muito com a Camila. Inclusive, recomendo o Morte Sem Tabu. Ela é redatora do programa Conversa com Bial da Globo e é roteirista da série Em Nome de Deus, disponível na Globoplay. E agora passando, né, em 3 episódios na TV aberta na Globo. É por isso, né, por causa do documentário da série Em Nome de Deus, que a gente vai conversar um pouquinho hoje. A Camila assina a série junto com o Ricardo Calil, né, Camila? Uhum. E é uma série, né? Quem não assistiu, eu realmente convido todo mundo a assistir. É muito impactante, né? Eu assisti no ano passado quando ainda estava na Globoplay. Eu queria, Camila, né, mais uma vez agradecer por você estar aqui com a gente, né? Te parabenizar mais uma vez pela série. Nós, mulheres, devemos muito, muito a você. E queria, para quem, né, ainda não assistiu, não teve oportunidade de assistir, até para despertar esse interesse nas pessoas, já que está passando agora, que você falasse um pouquinho, né, fizesse um resumo sobre o documentário, né? É uma série, enfim, sobre os abusos praticados pelo chamado João de Deus. Eu queria que você fizesse um resuminho rápido para quem eventualmente ainda não tenha assistido. A série, ela é um desdobramento de um programa que a gente fez em 2018, que trazia depoimentos de abuso sexual pelo João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus. Tudo começou quando o Pedro Bial ia entrevistar o João de Deus lá em Abadiânia. E o Bial desistiu dessa entrevista depois de fazer uma pesquisa, ver um documentário. Ele sentiu que ele não queria ir até lá entrevistá-lo. E eu não estava envolvida nesse programa inicialmente, mas eu comecei a fazer uma pesquisa também, perguntar para algumas pessoas algumas pessoas que eu sabia que iam muito lá. Conhecia muita gente que ia lá, né? Eu acho que é comum. Todo mundo que eu falo diz, puxa, minha mãe, uma prima da minha mãe, ou uma amiga. Então, realmente, eu fiquei muito chocada quando uma dessas pessoas com quem eu fui conversar disse que todo mundo sabia que era algo notório, que ele abusava sistematicamente das mulheres e que havia ali uma estrutura até protegendo para que ele continuasse fazendo isso. Essa estrutura tinha uma justificativa ali, né, que eles mesmos criaram para proteger o que acontecia ali. Mas eu fiquei muito chocada, porque eu falei, nossa, ele é uma pessoa mundialmente conhecida. Ele tem sede fora do Brasil, em outros estados. Eu vi até aqui que a Luana entrou. A Luana é uma das mulheres que está na série, que fala da Casa Sul, que é como se fosse uma franquia da Casa de Abadiânia que tinha lá na Casa Sul. E ele deixou um rastro de abusos de diversas formas, sexual, moral, financeiro e de coação também e impunidade, que diz que você entende muito, vocês entendem muito bem como é difícil, né, para uma mulher ser desacreditada pela justiça. Eu imagino que deve ser muito frustrante para as advogadas que estão do outro lado, para as mulheres. Então, isso pessoalmente para mim foi muito frustrante quando eu descobri, né, que várias mulheres já tinham tentado denunciá-lo. Bom, então a série ela aprofunda os relatos, essa rede de apoio, de proteção, os outros crimes que ele cometeu. A gente foi nos fóruns em Abadiânia, em Goiânia, e fomos em diversas cidades, né? Que as cidades são bem pequenas, elas são a 20, 30 minutos uma da outra, cada uma tem um fórum, você vai. Então, a gente foi olhar todos os crimes que já tinham sido arquivados lá. E é isso, e eu acho que vale a pena assistir, é uma série forte. Eu recebo relatos muitos de pessoas falando, nossa,
eu tive vontade de vomitar. Foi difícil para mim, mas eu não conseguia parar, porque ela é envolvente nesse sentido, né? E eu acho que essa vontade física de nojo, de desgosto, ela é importante para nos fazer tentar enxergar, porque isso acontece. O João de Deus é uma história emblemática, ela é internacional, ela é bombástica, mas existem várias histórias assim como essa em todas as cidades, na cultura brasileira, há anos e há décadas. Então, esse potencial que a série tem de identificar em alguém que fale, puxa, passei por isso, estou passando por isso, conheço quem está passando por isso, talvez incentive a ir denunciar e a não se calar, né? A não deixar aquele trauma se corroendo ali ou achar que é assim que as coisas são. E que as mulheres precisam passar por isso, porque culturalmente sempre fomos submetidas a esse tipo de violência, né? Mas não é assim que as coisas são e não devem ser. É interessante você falar. Eu tenho a impressão de que às vezes no Brasil as pessoas não têm nem ideia do tamanho que era João de Deus, né? Eu tava vendo alguns comentários, não sei se do perfil do Conversa com Bial no Instagram ou do seu, enfim. E aí, em dado momento, alguma pessoa fala assim, gente, até a Oprah, porque realmente, né, assim, é realmente muito paradigmático por isso, né? Ele era muito, 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 né? Ele é muito conhecido, né? No primeiro episódio que passou na TV aberta, você já tem lá o depoimento da Xuxa. Enfim, então, realmente é algo muito, muito emblemático, né? A gente olhar uma pessoa que deveria, né? Nem a pessoa que está tão exposta, que deveria minimamente se preocupar com a imagem, né? Achava que ia ter algum tipo de punição, provavelmente achava que não, né? E aí você falou que a gente no direito sabe mais do que isso. Eu não sou especialista no assunto em violência sobre a mulher, mas com certeza a gente acaba sabendo ainda mais de casos, né, do que a população de modo geral. E uma das coisas que mais é dita, né, principalmente pelos especialistas, é a segunda violência que a mulher sofre quando ela é desacreditada, né? Ela passa pela primeira violência, que é a agressão, e aí ela passa por essa segunda violência, que é uma violência talvez para a dignidade dela ainda pior, porque ela ter sido abusada, ela ter sido agredida, ter sido violentada, e as pessoas se recusarem a acreditar na palavra dela. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção no documentário, em outros documentários também, em outras séries sobre violência contra a mulher, é que para que você tenha a palavra de uma mulher, para que você leve ela em consideração, você precisa de muitas pessoas dizendo a mesma coisa, né? E isso é uma coisa que você destaca no documentário, que você começa a conversar com as mulheres e elas repetem as atitudes realmente de forma igual, né? Ele repetia aqueles atos. Por que você acha, Camila, assim, que é claro que a gente tem, né, toda uma cultura criada para isso, de machismo estrutural, que a gente está cansado de ouvir, de cultura da impunidade, mas eu queria ouvir de você, né, que viveu a experiência com essas mulheres. Por que é que a gente não acredita quando uma mulher vem e diz eu fui violentada? Por que é que tem uma tendência geral, talvez, de pensar, será que foi mesmo? Será que ela está falando a verdade? Uhum. Eu acho que isso tem muita relação com a sua área também, com o direito. Eu já escutei de advogados recentemente, falando agora, 2021, falando, puxa, mas só tem um relato da vítima? Isso não é prova. Eu falo, não, já existe uma abertura jurídica para considerar o relato da vítima prova. Então, se nenhum advogado ou juiz considera o relato uma prova, como é que a vítima ou as pessoas em volta dela vão dizer, é prova sim, vai lá, vai denunciar, porque a pessoa vai lá, vai se frustrar, vai ser desacreditada, vão dizer que aquilo não é, que a palavra dela não significa nada. Então, essa insegurança, ela é jurídica, por não dar, por não deixar claro e firme para todas as mulheres, o seu depoimento é uma prova. E existe todo o machismo estrutural e cultural
de achar que a mulher está querendo se aproveitar, está querendo ganhar alguma coisa com isso, né? Eles falam muito, ah, é uma golpista. E aí você para pensar e fala, olha bem para o que você está falando. Você acha que essa mulher vai inventar uma história dessa, aumentar o trauma dela muito mais porque você sofreu um trauma, você falar sobre isso é reviver esse trauma. Se expor dessa forma, ficar sendo conhecida ou marcada como uma vítima de abuso, ou se colocar para as pessoas falarem essas barbaridades que falam, por que ela falaria, por que ela faria isso, o que ela está querendo ganhar em troca? Ah, ela quer ganhar mídia e exposição. Tem tantas formas da gente ganhar mídia e exposição. A gente tem uma profissão, tem um trabalho, cada uma tem um nicho, tem algo que queira fazer, se coloca no mundo. Então, é absolutamente surreal você achar que as mulheres querem, com essa denúncia, se destacar de alguma forma, né? Eu acho absolutamente surreal. Então, é parar para pensar um pouco no que está por trás dessas afirmações e dar meios jurídicos para que as mulheres tenham segurança de denunciar. E entre nós também, né? Eu acho que nós, mulheres, estamos aqui, e hoje é um dia para isso, para pensar em como a gente pode se ajudar, em se dar as mãos, em apoiar umas às outras. Isso é importante. Eu gosto dessa frase que tem sido repetida, né? Ninguém solta a mão de ninguém ainda, mas agora que a gente está nesse momento de pandemia também, que é tão difícil para todas, né? E principalmente para as mulheres que estão sofrendo ainda mais. A violência doméstica aumentou no ano passado, foram mais de 170 mil ligações. Mas ter uma ouvidoria nacional já é uma conquista, ter um número nacional para as mulheres ligarem já é uma conquista, e isso tudo é super recente. E então a gente está falando de 5 anos para cá, que realmente as coisas estão melhorando para ter os canais de ligação. Ter delegacia da mulher é uma super conquista, porque antes a mulher entrava numa delegacia, tinha lá, falava com o policial, contava tudo e o policial fazia assim, sei. E aonde que ele pegou mesmo? Ah, no peito, na bunda. Agora você tem uma delegada mulher que te escuta, fala, me conta o que aconteceu. Aí a mulher se sente à vontade, protegida, acolhida. Então, essas são conquistas fundamentais. E eu acho que as coisas estão mudando. Eu acho que as coisas estão melhorando. Eu acho, assim, isso que você falou, né, de achar que alguma mulher vai querer falar para ganhar exposição. Quando a gente sabe que, na verdade, muita gente vai deixar de falar pela exposição, né? Exato. Conversa com muitas mulheres que passaram por violências e elas preferiram não falar. Elas acharam que a dor de falar e de expor dessa maneira era uma dor tão grande que ela se sentiria a violência maior ainda. E isso já independentemente de ser desacreditada, né? Imagina É, sabendo que provavelmente ela vai ser desacreditada. E é assim, claro que eventualmente pode acontecer alguém contar uma mentira, mas isso vai ser a exceção da exceção da exceção. Por que é que a gente vai sim. tomar a exceção pela regra, né? A gente vai Sim, supor que isso vai acontecer, né? Quando na maior parte das vezes não vai, a gente, né, os números mostram que pelo exato, vai menos ser uma mulher exceção. a cada 5 no mundo já sofreu violência grave desse tipo, né? É muita coisa. Mais de É. 70% das pessoas que foram agredidas por pessoas do seu vínculo Dentro afetivo. de casa, familiares, amigos, normalmente é dentro de casa. E se normaliza, muitas mulheres e famílias tendem a achar normal, né, algumas situações. Poxa, eu fui abusada, mas é normal, todas as minhas amigas foram, tá? Então acho que parte de nós, em primeiro lugar, falar não é normal, não é aceitável, não aceito mais. Passada de mão, troca de abuso sexual por ganho no trabalho, né? Então, eu acho que tudo isso não é mais aceitável. E a maior parte das mulheres com quem eu converso, eu pergunto, você já teve uma situação assim? Não, comigo nunca aconteceu. Aí a pessoa para, dá 5, 10 minutos. Teve uma vez no ônibus que um homem queria que eu fizesse sexo oral nele lá atrás. Eu fiquei morrendo de medo, porque ele ficou me olhando a noite toda ali em cima de mim. Eu falei, essa é uma situação, né?
no ônibus pernoite, viagem. Aí começa a passar, teve uma vez um amigo do meu irmão que me colocou no colo, ficou fazendo cavalinho, e tinha uma coisa. Aí começa a falar. Eu falo, você não foi falar com a sua mãe, com seu pai? Ai, não, eu não queria causar queria causar no meio no final de semana. Não queria ser um motivo de desavença entre famílias. Não queria que o meu irmão perdesse o amigo dele. Então, é sempre parte de nós também, na hora, já ir educando, né, nossas filhas, e para elas entenderem que naquele momento aquilo tem que parar, e você fala. E fala e expõe e não tolera mais. Eu acho que eu já escutei de muitas mulheres que sofreram violências e que na hora não conseguiram reagir. Isso aparece um pouco também, né, no documentário. Porque ninguém está preparado para o absurdo, né? A gente passa situações que estão no absurdo, elas não estão na razão. Na hora que você vê aquilo ali, eu já ouvi, por exemplo, mulheres que falaram, aí eu tava, meu chefe, eu entrei na sala dele e ele tirou a calça. Ninguém tá preparado para isso, né? Sim, Demora sim. um pouco ele até você entender, você fala, não, isso não é possível, isso não pode estar acontecendo. E às vezes a gente demora até olhando em retrospectiva para concluir, meu Deus, isso foi um abuso, né? Porque o absurdo é tão grande, a gente acabou de ver, né, o que aconteceu na Lesp, é ali, é no meio de uma sessão. Olha a Sim. gravidade que é isso, né? Como que a mulher pode ser subjugada a esse ponto de alguém achar, de alguém se sentir no direito de passar a mão nela, ali no ambiente de trabalho, na frente de todo mundo. Eu É. acho que isso decorre muito, e aí você falou, né, que acha que tá melhorando. Eu acho que pelo menos a nossa conscientização tá melhorando. Eu pensando assim, de um ponto de vista pessoal, é, 20 anos atrás, quando eu saía com meus amigos, 25 anos atrás, e a gente ia para festas, eles me incomodavam quando eles agarravam uma mulher à força, mas eu nunca fiz uma intervenção. Eu nunca me enfiei no meio dos dois e falei, que isso? Você tá louco? Isso é uma violência. Você tá tentando beijar uma mulher à força. Hoje, eu espero, né, nós duas, né, você é mãe de uma menina, eu tô com uma aqui na barriga. Eu espero realmente que as nossas filhas não passem por isso e mais, quando elas Uhum. virem isso acontecer, elas entendam o tamanho da violência que é isso. E é uma violência Sim. que começa com coisas muito pequenas, e é por isso que, né, hoje tudo é mimimi, ai, você é muito chata, tudo você reclama. Mas é porque muitas vezes ela começa ali naquela coisa boba de, ai, chegou a mulher para embelezar o ambiente, né? Cada diminuição Nossa. diária que a gente sofre que faz com que alguém lá na frente nos subjugue a ponto de nos violentar dessa forma, né? Eu acho que é uma coisa que é realmente diária, uma construção diária, né? E de apontamentos. Se ouvir uma frase dessas, aponta. Fala, olha, essa frase Exato. nesse momento você não pode não estar percebendo, mas ela me diminui. Ela me coloca em outro patamar. Isso é importante. Agora, você falou um ponto fundamental que é do choque, né? Daquele momento é muito mais chocante, você não percebe como é que você vai parar uma situação em andamento. Realmente é muito difícil, é uma das perguntas que mais fizeram para as vítimas do João de Deus, que foi por que você voltou? Por que você não saiu correndo? E não só para elas, as vítimas, as mulheres normalmente são questionadas exatamente nesse ponto. E só quem passou por isso entende. Por que que você, na hora, você se choca, você não volta, ou você volta, porque você não quer acreditar, você não quer entender. Muitas mulheres me falaram, eu achei que eu é que estava pensando que tinha algo pejorativo ali, mas na verdade ele só queria o meu bem, só queria me curar. Então você começa a criar histórias, mas ele só estava brincando comigo, ele não queria me abusar, era uma brincadeira. Então você começa a criar essas justificativas porque é tão difícil se colocar e se expor e processar tudo isso, né? E a exposição é muito difícil. Uma Joana que comentou também da vergonha. Já ouvi muitos relatos de mulheres falando, eu fiquei com vergonha, até que a Zahira, em um momento, virou e disse, eu percebi que quem tem que
Quem tem que ter vergonha é ele, não eu. Né? Ele precisa ficar envergonhado do que ele fez. E uma outra coisa também que ela disse que vale a pena trazer agora, ela falou que quando ela achou que era só com ela que aquilo estava acontecendo, ela disse, vou me calar. Mas a partir do momento que ela percebeu que estava atrapalhando, né, que prejudicava e traumatizava outras mulheres, ela tomou a decisão de falar para que aquilo... Então, e tem muitas mulheres que pensam, mas só foi comigo, eu vou causar tudo isso porque ele fez isso comigo, né? Então, eu acho que esses pensamentos todos é importante a gente comentar, falar sobre eles, e que é o que a gente está fazendo aqui. Essa questão da vergonha, né? Eu tive um episódio, acho que meu marido está até assistindo a gente, ele é a única pessoa que sabe disso, e eu sempre falo com ele, eu não sei te dar a dimensão do tamanho da violência que é isso, porque eu acho que só uma mulher consegue entender, e ele concorda comigo. A gente estava na Malásia e foi fazer um passeio de mergulho com snorkel. E aí o barqueiro, éramos nós dois e o barqueiro, né? E a gente nem fala, ele não falava inglês, era aquela coisa bem assim, gestual, né? Enfim, programada antes, e ele levava a gente. E aí ele ia apontando pra gente os peixes, né? No mar, vem aqui e tal. E aí, em dado momento, ele começou a puxar meu pé, puxar meu braço pra ir, né? E em dado momento eu falei, ele tá me encostando em um lugar que ele não pode. Será que ele não tá vendo? Será que é sem querer? E eu falei, não, ele tá fazendo isso por querer. O que que tá acontecendo aqui? Você demora realmente, você fala, não pode, isso não tá. Era um senhor bem velho. Eu falava, isso não pode estar acontecendo, né? Realmente. E aí depois, né, lá no meio do mar, uma coisa complicada, assim, a gente, né, mergulha fundo, enfim. Aí eu chamei ele e falei, você precisa impedir esse cara de encostar em mim. E ele não entendia nem, assim, porque do nada, eu no meio do mar falo, esse cara não pode encostar em mim mais. Ele até custou um pouco a entender o que eu estava falando, né? E assim, aí agora eu tô pensando, pô, acho que eu nunca contei isso pra ninguém, né? Só o Daniel mesmo, meu marido, que sabe. Eu não sei se é vergonha ou se é até aquela dificuldade até hoje de pensar, será que aquilo era uma violência mesmo? Será que aquilo estava acontecendo mesmo? Será que ele estava encostando em mim de propósito, sabe? Me abusando? Ou será que, Sim. entende? Então, você acha que não é só a vergonha, é aquela coisa de falar, não, não é possível, não foi isso que aconteceu, né? Eu acho que Isso. e isso Você vem. acha outras justificativas para aquilo. Eu estou vendo uma série agora que chama acabei de assistir, chama Voz Mais Forte, que está no Globoplay, e fala sobre o caso do Roger Ailes, que é o fundador, o criador da Fox News, Uhum. que era um predador sexual ali no ambiente de trabalho, um cara horrível. E uma das âncoras que era abusada por ele, ela falou uma coisa que me marcou. Na série, ela falou assim, ela conta pro marido dela, e o marido dela fala, só isso? Ele só fez isso, né? Ele passou a mão em você, só isso? E ela diz, tá vendo? É por isso que eu nunca contei para você, porque sua reação foi só isso? Porque falar não é a mesma coisa. Eu estar lá e sentir aquilo é muito pior do que falar. Quando eu falo, não passa a dimensão do que eu estava sentindo naquela situação, de como eu me senti, como eu fiquei. E aí ela exemplifica com uma imagem fortíssima, que ela diz, quando eu era criança, eu estava brincando com... Eu fui pegar uma panela no fogo, a água estava fervendo e queimou minha pele. E eu fiquei sentindo a minha pele queimada durante meses. E a sensação do abuso é essa. Eu sinto a mão dele no meu corpo, na minha cintura, durante meses. Então, isso é muito difícil de passar, na hora que você diz, ele passou a mão em mim, a pessoa fala, passou a mão em você. Aí na hora que você contextualiza como é que você se sente com essa passada de mão inapropriada, como se você não fosse dona do seu próprio corpo, como se os homens fossem donos, né? E ter acesso liberado ao nosso corpo. Como é que faz sentido? Aí você se choca e fala, opa, entendi. Então você tem que, não é o fato em si, é como a pessoa se sentiu naquela situação. E eu não sei É, se no seu âmbito isso é levado em consideração. Né? Quando você está num processo. você diz em que sentido? Porque quando você está julgando um caso de abuso sexual, você julga os atos, os fatos, né? Ah, sim, aí bom, né? Como eu disse, eu não sou especialista nesse assunto,
Mas aí é um problema da própria forma, principalmente como o direito penal tem que enxergar fatos, né? E essa parte ainda da subjetividade da vítima, eu acho que ainda é muito pouco considerada. E é o que você falou, assim, tem certas humilhações, o que você sente, assim, o quanto você se sente diminuído naquele momento, porque para a pessoa chegar nesse ponto, ela tá te olhando de um ponto de vista superior. Ela tá te olhando de cima. Para ela se sentir nesse direito, ela acha que você é menor. Então, quando você olha isso em retrospectiva, você sente uma humilhação que é muito difícil de ser explicada. E aí, até né, em relação à série, a série é muito comemorada, né? Está sendo super elogiada, muito pelo ponto de vista, olha, até que ponto o jornalismo consegue chegar, né? O jornalismo investigativo, olha como ele consegue ajudar o mundo. Mas eu acho que ela tem que ser muito mais comemorada porque você teve essa sensibilidade e se você fosse um homem, possivelmente você não teria tido, assim. Eu acho que desde aquela primeira conversa que você tem, né, que mostra no documentário, você saindo lá em São Paulo, indo conversar com uma pessoa, aquilo não é só faro jornalístico, aquilo é uma mulher que talvez entenda uma violência, uma humilhação que um homem não consegue entender, porque não que um homem não possa ser violentado, claro que pode, mas ele não está dentro dessa cultura, dessa sociedade que nos violenta todos os dias e que aí, de repente, na hora que acontece uma coisa dessa, parece que aquela violência vem toda de uma vez, né? Você olha para cada né, comentário na rua que você já escutou de alguém, acha bobo, não tem problema nenhum, ou gostosa, né? Enfim. E aí você sente aquilo, parece tudo de uma vez, né? A humilhação vem de uma vez. E eu realmente acho isso, Camila. Eu acho que você, por ser mulher, claro, e por ser uma mulher sensível, consciente, teve a sensibilidade necessária, né? Eu acho que não foi só uma questão, olha só até onde o jornalismo consegue ir. Eu acho que isso tem muito a ver com você, com o que você representou naquele momento em que você deu voz à primeira mulher. E para mim, realmente, eu escrevi uma frase aqui para você na época que eu assisti no ano passado, né? Eu disse que você ajudou a tirar mulheres de uma prisão para a qual o silêncio as empurra em direção à luz que encontramos quando descobrimos que não estamos sós. Você disse isso, né? Que a Zahira fala, não sou só eu, né? E na hora que eu falo, eu estou dando voz a muitas mulheres. E eu realmente acredito muito nisso. Acho que por isso que o documentário nos ajuda muito a entender a ideia tão falada, mas às vezes de forma vazia, de sororidade, né? O que é isso? O que a gente está querendo dizer quando a gente fala em sororidade? O que a gente está querendo dizer quando a gente fala em acolhimento de mulheres? É, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque a sensação que eu tenho vendo a série, né, é que na hora que aquelas mulheres se encontram, uma entrega um pouco de dignidade para a outra, sabe? Assim, aquele acolhimento faz com que elas retomem um pouco da dignidade perdida, assim, naquele momento em que elas falam: aqui eu não, todo mundo vai acreditar em mim, aqui todo mundo viveu o que eu vivi. E quando a gente descobre que alguém teve as mesmas experiências que a gente, eu acho que isso realmente nos tira de um sentimento ruim muito, muito, muito profundo. É, vou falar, eu acho que esse momento da roda, né? A gente chama da roda, que foi o encontro das mulheres em círculo lá no nosso estúdio, é a alma da série, é o ponto forte da série. E eu me emociono toda vez que eu vejo, me emocionei durante a gravação. Só comentando rapidinho, quando você disse sobre a gente entender, né, o que cada uma passa e os homens não estarem dentro desse contexto, então para eles ser um desafio maior. Eu vi um comentário aqui de Joana que falou: eu tenho medo de andar sozinha à noite na rua. E é um pouco isso. Eu tenho pavor de andar sozinha, mesmo de dia. Você anda assim, porque você pode ser assaltada, violentada. Então, eu acho que é essa sensação, sabe? Quem quer andar nos nossos pés bota o pé para fora da rua, vai para a rua e imagina que você está ali o tempo todo olhando, em perigo, né, de sofrer um abuso, enfim. Então, a sororidade. Essa ideia da roda de colocar as mulheres juntas, ela surgiu do Ricardo Calil,
que é o corroteirista da série, um dos diretores da série, meu colega também no Conversa com o Bial, porque a gente estava falando, eu fui e colhi o depoimento de cada uma delas. Mas tinha um momento ali, que era esse momento onde elas contavam o que elas passaram, que a gente sentiu que ia ser mais forte se elas contassem aquilo não para uma jornalista, mas para alguém que vivenciou exatamente o que elas vivenciaram. E também, como os relatos tinham muitas semelhanças, e eu sabia disso porque estava ouvindo, né, e não contavam o relato de uma para outra, eu achei que também poderia ser forte esse momento de verificar que existem essas semelhanças entre esses relatos, e porque elas foram abusadas pelo mesmo homem, mas não só por isso, tem características delas, desse abuso, que outras histórias podem se identificar em diversos contextos. O abuso pela fé, o abuso financeiro, o abuso moral, né? A humilhação moral, humilhação profissional, muito comum também no abuso no ambiente de trabalho, quando ocorre, os homens moralmente humilharem profissionalmente, moralmente, colocarem sempre a mulher num nível mais inferior, né? Deixando elas se sentirem cada vez piores. Então, isso ele fazia muito também, essa forma de manipulação, de falar, se você não fizer isso, aquilo vai acontecer com você. No caso do João de Deus, é sua mãe não vai se curar, seu filho vai ter câncer. E eu fui muito questionada nesse aspecto também. Falavam, poxa, você não tem medo de ter jogar uma praga em cima de você? E até ouvi falar que em algum momento ele disse isso. Eu falei, não, eu não tenho medo. Porque se a gente... E aí, na hora que você falou da sensibilidade, né, de eu ter ido atrás pela sensibilidade, foi quase uma obsessão minha de dizer, não vou desistir, vamos, porque possibilidades para eu desistir não faltaram. E essa questão do medo, da retaliação espiritual, que como eu chamo na série, existia. Então, não deixar o medo te dominar. Ele existe, sempre existiu. Mas eu ter a vontade, né? Essa obsessão e a vontade de expor e de ajudar e, enfim, de dar um exemplo, né? Foi muito maior. E aí não sei se você quer falar um pouco dessa questão do acolhimento, né? Da Do acolhimento. dignidade e as mulheres. Uhum. Eu acho que o que a gente fez ali com aquela roda de mulheres não foi devolver uma dignidade. Eu acredito que ninguém pode tirar a dignidade de outro, de uma mulher. Ninguém tem o poder de tirar uma dignidade, então ninguém tem o poder de dar essa dignidade. Mas foi uma possibilidade que a gente abriu de escuta, um ambiente de escuta e da voz. Falar assim, olha, você vai falar e a gente garante que você vai ser escutada. Ali, por mim e pela sociedade. A gente vai colocar isso no mundo. Então, essa possibilidade de dar voz, de escuta, ela é muito forte. Eu costumo dizer que tem um poder, um potencial de cura, ou se não for de cura, de ressignificação daquela dor. Você transforma aquele sentimento que está estagnado, liberta. Então, o que eu via, depois dessas 8 horas de gravação, a gente gravou durante 8 horas naquela roda, o que eu vi no final foi, e também no final de cada depoimento que eu colhia, eu via uma exaustão física, emocional, mas acima de tudo, alívio. Ufa, sabe? Era uma coisa meio de um alívio em todas as esferas, uma carga que tirava daquela mulher. Então, isso foi muito mais bonito do que os traumas expostos ali, do que as tragédias, essas histórias de horror, né? São pesadelos. E isso foi muito mais bonito. Por isso que eu digo que falar e expor é muito importante, porque eu acredito que faz bem para quem está falando e para quem está expondo. Eu vi isso na expressão de cada uma. Isso que você falou agora, eu realmente é algo, talvez seja um potencial de cura, porque aquele momento é maior do que a dor, né? E aí talvez na hora que elas viveram aquilo ali, aquilo tenha sido tão forte que tenha, de certa forma, diminuído mesmo aquela dor, né? De você ter alguma coisa a que se agarrar que é maior do que a dor que você estava sentindo, que é por causa dessa dor, né? Elas estavam ali em razão do que elas viveram, mas aí naquele momento, né? Aquele momento de acolhimento é tão forte, é tão poderoso, que acaba servindo como uma cura. E aí, claro, já entra, né, em aspectos, enfim, psicológicos que, né, a gente não sabe avaliar,
Mas pensando do ponto de vista realmente de cada momento, eu acho que a série, pelo menos para mim, ela teve essa finalidade. É, eu sempre ouvi as pessoas falavam mais sororidade, mais apoio entre mulheres, mas eu acho que eu não entendia, sabe, o Hum, tamanho do poder que isso pode ter. E aí precisou ser uma coisa muito dura, muito violenta mesmo. Quando eu comentei com algumas amigas que estão assistindo aqui, e você mencionou, né, que a Luana está aqui também, né? Fiquei muito feliz de saber, né? Cada pessoa é parte dessa mudança no mundo. Eu acho que essa série pode trazer. E aí eu falei, gente, eu vou convidar a Camila para falar com a gente no Dia Internacional da Mulher. E aí elas falaram, nossa, mas vai ser pesado, né? A gente vai começar no dia 8 de março de manhã já falando daquela violência. Mas assim, talvez essa violência seja necessária para cada vez em coisas muito menores, em que a gente estiver numa situação de dar apoio ou não a uma mulher, a gente dá, né? Aquela tendência, às vezes, de desconfiança, porque isso é um pouco como o racismo estrutural, né? De estar dentro da gente, de nós mulheres também, nós somos criados nessa estrutura. Então, muitas vezes, a gente tende a pensar com a cabeça que colocaram na gente, né? E aí na hora que a gente vê isso e a gente entende o quanto isso é realmente estrutural, e como diria a Thais Bernardes, estruturante, né? A gente continua repetindo, replicando esse sistema, a gente possa de fato executar isso. Executar esse acolhimento às mulheres, mesmo quando você tem dúvida, mesmo quando você não tem certeza. Por que é que a falta de certeza vai te fazer se colocar contra ou se omitir no lugar de acolher? Né? Mesmo eu vejo isso é uma coisa que me chama a atenção também no próprio jornalismo, né? A gente vê muito mais casos de dúvida, de será que isso aconteceu mesmo, né? A mídia, de modo geral, sempre coloca, né, dá mais atenção àqueles casos em que as pessoas vão olhar e falar, nossa, mas essa história está meio mal contada. Aqueles casos de estupro, né, que não tem dúvida, às vezes, não são tão divulgados. Então, a gente vê muito mais aqueles casos estranhos que você fala, será? Será que foi assim mesmo? Do que aqueles casos que estão ali jogados na nossa cara. Sendo que esses são os casos que acontecem o tempo todo, todos os dias, né? E eu acho que a gente precisa lembrar que essa é a regra. Eu acho que isso é muito importante para cada uma de nós mulheres também. Tirar essa, cada uma de nós, tirar essa dúvida que foi incutida na gente desde que a gente nasce, que é a dúvida da palavra da mulher, né? Quantas e quantas vezes a gente escuta mulheres mesmo falando, essa mulher é doida. Essa mulher que está falando isso é doida. Olha como que e isso é assim, é destruidor, né? Eu tô tirando toda a força da destruidor. palavra dessa mulher quando eu digo que ela é doida. A mulher histérica, né? Essa figura da mulher histérica que está gritando. Porque ela está gritando ali, está histérica. Ela está gritando porque ela não está conseguindo ser ouvida. Se ela fala normalmente, ninguém escuta, ela não tem esse poder de fala. Então, ela está gritando. É realmente impressionante. Você pensar que a mulher começou a votar no Brasil com a Constituição de 32, né? Que a ONU em 45 teve que fazer uma carta dizendo que os homens tinham os mesmos direitos, que as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens. Então, parar para pensar que historicamente a mulher sempre foi vista de uma forma desigual é um absurdo. Como é que alguém vê essa afirmação e não pensa, nossa, que loucura? Então questionam, tem que ter um Dia Internacional da Mulher? Claro que é importante para a gente poder estar aqui falando sobre todas essas conquistas que foram feitas e também os retrocessos que infelizmente ocorrem. Isso foi outro dia, como você falou, né? Outro dia. É, acabou de acontecer, né? E se a gente for pensar ainda mais, se a gente for comparar entre mulheres brancas e mulheres negras, né? Não é à toa que a Não. gente tem, depois foi criado o Dia da Mulher Negra e Caribenha. Isso tá acontecendo, né? Ainda nem aconteceu. A gente está ainda instituindo esse direito e assim, a gente pode, vez ou outra, a gente ainda escuta as pessoas negando a própria existência, né? Ou seja, não é só que a gente está caminhando para tentar conseguir isso. Muitas vezes a gente ainda vai ter gente falando, não,
né, eu não vejo sentido em Dia da Mulher. A mulher já está aí, já está lá na Constituição, ela é igual ao homem. Como se dever ser igual fosse a Uhum. mesma coisa que ser efetivamente igual, né? A Quando a gente... Organização Internacional do Trabalho instituiu que a gente deve ganhar o mesmo no mesmo cargo, mas isso na prática não ocorre. O próprio Exato. IBGE indica, né? 70% menos, o valor é altíssimo. Não é. Então é É, importante falar sobre isso. e aí quando a gente fala de ações afirmativas, né, em outros países, por exemplo, a gente tem medidas mais impositivas de, olha, vai ter sim que ter tantos por cento de pessoas no parlamento, tantos por cento. Na Alemanha, por exemplo, você tem lá, tem que ter. Agora no Brasil a gente começou, e aí o que que acontece? A gente tem os partidos maquiando os dados para fingir que alcançaram, que né, aquele número alcançaram mínimo o de mínimo. mulheres. E aí Que a gente loucura. não sai do lugar. Camila, você falou uma outra coisa, né, que eu acho que não tem como a gente terminar sem mencionar isso, né? Eu conversando com você, que é a questão do abuso da fé, né? E esse abuso da fé, independentemente da religião, em relação à história, né, que é contada, algumas pessoas perguntaram aqui o nome da série, né? A série é Em Nome de Deus, ela está disponível no Globoplay, que é a plataforma de streaming da Globo, mas ela está passando agora. O primeiro episódio foi ao ar na quarta-feira passada, né, Camila? O segundo vai na Segunda próxima essa quarta. E o e terceiro depois quarta que vem, na quarta que vem, né? Realmente vale muito a pena. Eu tô assistindo de novo. Tô assistindo de novo. Não sei, cada vez que a gente assiste, eu acho, a gente tem muitas pega uma. camadas ali. É, Tem muitas camadas. O abuso de poder, impunidade, abuso sexual, o machismo desse interior profundo. Ai, desculpa, mas não precisa ignorar isso. Meu filho acabou de trazer uma flor para mim e falou feliz dia. Vem cá, minha filha, manda um beijo aqui. Vem cá. oi, lindo, tudo bem? Tem que dar mesmo, que sua mãe merece muito. Uma referência de mulher pra gente. Ai, Desculpa, mas é impossível ignorar essa situação. Que lindo! por favor, não ignore. Não, lindo. Eu tô Olha que grávida. gracinha, gente, que gracinha. Ele já está crescendo com uma outra mentalidade. Na minha época, os meninos gostavam de brincar, de abaixar a calça das meninas, sabe? Abaixava a calça das meninas, ó o bumbum, ó o bumbum. Ele já sabe que isso não se faz, que isso não pode fazer, que o corpo da menina é direito dela. Ele já tem um outro linguajar, uma outra forma de ver as meninas. Ele tem 7 anos. Então, por isso que eu digo que eu sou otimista. Eu já vejo essa mudança. Olha que bonitinho. Eu acho que, né? Lindo, parabéns. Eu acho que as mães de meninos, elas têm uma responsabilidade ainda maior, né? Quantas vezes eu já vi alguém enviando, por exemplo, vídeo de menininho que vai lá criança e beija uma menininha à força e os pais, no lugar de falar isso não pode ser feito, acham graça, né? Incentivam, mandam o vídeo para outras pessoas verem. E eu sempre fico assustada, eu falo, meu Deus do céu, assim não vai mudar nada, essas coisas vão continuar do mesmo jeito. E eu acho que né? Tem que começar daí, né? O menino que vai crescendo assim, que daqui a uns anos não vai tirar a calça para uma menina no início ali da adolescência, vai achar que tá tudo bem, não vai chegar num show, né, uma micareta e vai agarrar essa menina. Como isso é naturalizado ainda, né? Como o homem simplesmente pegar uma menina à força e é naturalizado a ponto da menina não achar que isso é um problema, né? Dela não olhar para isso e falar, meu Deus, que absurdo, né? Enfim, mas que bom que a gente teve esse momento, o momento príncipe. Na verdade, a gente combinou com ele, sabe? Pra NAF não. A NAF ligou e falou, você vai lá. Mas entendido a todas as mulheres que estão nos assistindo. Mas, e aí eu falava, né, Camila, dessa questão da fé, né, dessa manipulação da fé. Mas em relação
ao que aconteceu. Os casos que são contados no documentário têm muito a ver também, né, com o que a gente conversa muito. Você trabalha lá no Morte Sem Tabu muito sobre esse assunto, que é a nossa dificuldade de aceitar a doença, a nossa dificuldade de aceitar a morte e de buscar qualquer medida para impedir. E muitas vezes, se a É, gente, né, a gente vai aceitar certas situações em razão desse medo de aceitar uma doença, de aceitar o inevitável, que vão nos colocar em situações realmente muito delicadas. E isso não só em relação à fé, né? No próprio consultório médico, muitas vezes a gente vai sofrer violências por causa daquela nossa vontade de acreditar que uma doença pode ser curada, que a morte pode ser evitada. E aí a gente vai começar a acreditar, inclusive, né? E aqui não é uma crítica à fé de ninguém, muito pelo contrário, né? Mas a fé no milagre, eu acho que ela, isso, claro, é muito pessoal, mas eu acho que se você tem fé que um milagre vai acontecer, esse milagre vai acontecer, né? Você não vai precisar sofrer uma violência para esse milagre acontecer. Eu acho que é até um contrassenso acreditar que o milagre depende de uma violência para acontecer, né? Assim, em sentidos religiosos mesmo, espirituais. Se você quer mesmo lutar, enfim, quer acreditar que uma doença, que a morte pode ser evitada por um milagre, né? Você não tem que acreditar que para que isso aconteça, você tem que fazer um sacrifício do seu corpo, né? Enfim, um sacrifício da sua alma. eu acho que a medicina tradicional, ela deixa muitos buracos, assim. Eu não digo não ter que dar todas as respostas, mas de relacionamento, na relação médico-paciente, na comunicação. Por exemplo, tem muitos médicos que ainda não, que ainda acham que tudo bem esconder um diagnóstico de um paciente, né? Que pisam em ovos, que ficam constrangidos, que não falam a verdade sobre benefícios de um tratamento, né? Custo-benefício, por exemplo. Ah, eu tô com uma doença, você vai fazer esse tratamento aqui, eu vou melhorar? Ah, vai, mas o médico sabe que a chance dele melhorar é 0,1%. Melhor falar, ó, a chance de você melhorar é 0,01%. Fazendo o tratamento, não fazendo, ou fazendo tratamento você pode viver 6 meses, não fazendo você pode viver 3 meses, mas sem os efeitos colaterais que esse tratamento vai te dar. Então, essa pouca abertura e transparência e a falta de acolhimento e empatia, ela empurra os pacientes para o desespero e vão em busca de. Eu não sou contra tratamentos alternativos, eu acho que os tratamentos holísticos todos podem se ajudar e contribuir um com o outro, mas o desespero ele é nocivo, ele pode empurrar para situações de, de extorsão, né? De abuso e tudo mais. Ao mesmo tempo, uma das coisas que mais me machucou numa conversa que eu tive com uma das últimas do João Teixeira de Faria, foi uma que eu perguntei o que mais te dói de tudo isso que você passou. E ela falou: o que mais me dói foi que eu perdi a minha fé. E isso me machucou muito, porque ela falou uma total desesperança, porque ela perdeu a fé, não numa religião específica, ela perdeu a fé no outro, ela perdeu a fé na vida, a crença dela, né, esses símbolos todos que a gente tem ao nosso redor, que são tão bonitos e poderosos, para ela foram perdidos. Então, isso me machuca muito, né? A beleza da fé. Claro que a fé ela abre espaço para esse tipo de situação, mas o que a gente está fazendo aqui é isso: abrir os olhos, enxergar, né, coagir, coibir esse tipo de atitude, quebrar o silêncio e ficar com o lado bonito que a fé pode trazer, que é a esperança, o acreditar, a crença, né? Eu acredito muito nisso, eu acho positivo. E aí foi, né? A gente tá com uma paliativista aqui, a Flávia tá assistindo a nossa live, ela é Ah, paliativista é? neonatal, então, né, tá num momento muito difícil, né? Porque a gente está vivendo na pandemia essa dificuldade de que mães, por exemplo, se despeçam dos seus filhos, né? Que é tudo, para quem nunca ouviu falar em cuidados paliativos,
né, que eu e a Camila também nos interessamos muito por esse assunto, e eu acho que é no cuidado paliativo que você vai encontrar essa comunicação que você fala que falta e realmente falta, né, que vai cuidar da dor total desses pacientes, das suas famílias, inclusive a dor espiritual, Exato. inclusive aquela necessidade, muitos pacientes, enfim, de vida, né? Esses pacientes, às vezes, que foram até o João de Deus porque estavam com um câncer em estado terminal, muitas vezes, uma das maiores dores deles, mais do que a dor física, mais do que a dor da proximidade da morte, é aquela dor espiritual mesmo, de mas por que eu? Por que isso Muito. está acontecendo comigo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Né? E aquela dúvida da fé, de será que eu vou continuar acreditando que Deus existe se Ele está me colocando num sofrimento tão grande? E eu E escutei agora, na relatos de pandemia, cura, né? viu? Oi? Eu escutei muitos relatos de pessoas que se sentiram curadas. E eu acho que Uhum. não é o nosso lugar questionar isso. Eu nunca Uhum. questionei, não questionaria. Não, sem dúvida, até porque como eu disse, né? Não é a questão de acreditar ou não acreditar no milagre, né? Isso enfim, é de cada um. Nós temos casos que a ciência não explica, isso é um fato, né? Nós temos casos na história da medicina que a ciência não conseguiu explicar, nós temos casos de cura que a ciência não conseguiu explicar. Então, se a pessoa vai imputar isso à fé, a um milagre, ou se ela vai achar que foi um acaso inexplicável, realmente é algo muito pessoal. Mas eu acho que aí, trazendo os cuidados paliativos, né? São eles, né, que vão construir essa ponte e impedir muitas vezes que essas pessoas recorram. E aí eu concordo com você também, não só eu não tenho nada contra tratamentos alternativos, como é muito hipócrita muitas vezes dizer que a pessoa parou o tratamento tradicional, como foi falado sobre o Marcelo Rezende, né? Na época que ele parou uma quimioterapia que ele tinha um prognóstico muito ruim, ele ia morrer de qualquer forma, né? E aí ele vai para aqueles tratamentos alternativos e ele é criticado por ter parado a quimioterapia, sendo que talvez no caso dele, independentemente de tratamentos alternativos, essa fosse a melhor opção. Mas realmente, né, os cuidados paliativos, essa importância da comunicação, de cuidar da dor total, é o que pode muitas vezes impedir que essas pessoas tentem achar socorro até numa violência, né? E é algo que nesse Concordo. momento, né, durante a pandemia, está sendo muito difícil, né? Porque nós estamos longe dos pacientes, as famílias estão longe dos pacientes, né? Os médicos estão completamente saturados. Então, se a gente já tem um déficit de equipe de cuidado paliativo em tempos normais, agora, no meio da pandemia, a gente está vendo, e é muito triste, né? Eu estou falando sobre isso porque a Flávia está aqui, e é muito triste tudo que a gente estuda, tudo que a gente quer de melhor para o mundo que aconteça, você vê agora na pandemia isso sendo absolutamente impossível, né? Da gente não ter realmente esse espaço para dar o cuidado que esses pacientes precisam no fim de vida. Cuidados paliativos muitas vezes se coloca como uma filosofia, como um modo de pensar que deveria, sim, ser olhado por todas as áreas da medicina e não apenas pelos paliativistas, né? Porque existe uma comunicação mais clara entre paciente e médico, uma abordagem multidisciplinar que você acolhe a emoção, a dor, eles inclusive são ótimos no tratamento de dor, usam opioides, né, com uma maior responsabilidade de discernimento, que muitos médicos têm um preconceito, mas os opioides são muito potentes para nos ajudar. Ninguém quer morrer sofrendo, morrer com dor, isso é muito importante. E falam dessa autonomia. Autonomia é você escolher também como você quer morrer. As pessoas tendem a achar que só tem uma forma de ir embora, que é na UTI, entubado, sedado até o final. Essa é uma possibilidade? Claro que é. A tecnologia, hoje em dia, o avanço da medicina possibilita isso. Você está ali totalmente respirando por aparelhos, né? Tudo medido, não tem naquele ambiente super, ao mesmo tempo esterilizado, e essa grande esterilização ela leva a uma solidão, você não pode ter um acompanhamento, você não tem uma consciência porque você está ali sedado. Esta é uma forma de morrer, existem outras formas de morrer. Os cuidados paliativos oferecem essa outra forma de morrer, a ortotanásia, que é você respeitar
o processo natural da morte, oferecendo conforto, tratamento da dor, comunicação, acolhimento. Então, eu acredito que os cuidados paliativos são uma referência, um aprendizado para todos nós e para todas as áreas de acolhimento e de pensar como é que eu quero viver e pensar como é que eu quero morrer. E aí me veio o título do livro da Ana Cláudia Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Por quê? A UTI não foi criada para isso, né? Quando a UTI surge lá na década de 70, ela surge para devolver a pessoa para a sua funcionalidade para viver novamente, né? Ela não surge para se morrer nela. E hoje a gente tem gente há Interessante meses. isso. A UTI, tem um livro muito interessante chamado Wrong Medicine, né? Que é a medicina errada, a medicina equivocada, que eu recomendo muito. E ele mostra, né, algumas coisas que surgiram para, por exemplo, a hemodiálise. A hemodiálise não surgiu para você tentar dar ali mais uma semana de sobrevida para um paciente, né, que já não tem mais nenhuma chance de recuperação. Ela surgiu para você reabilitar pacientes para continuarem vivendo, né? E hoje a gente faz as coisas que é as medidas extremas, né? Vai até as últimas consequências. Mas eu acho que uma coisa que você menciona que eu acho que é muito interessante é que muitas vezes as pessoas olham para o documentário e ainda assim falam, nossa, né? Mas a pessoa tem que ter muita fé mesmo, ela tem que acreditar muito para cair numa dessa. Mas quando a pessoa está com dor, né? Quando ela está em franco sofrimento, e esse sofrimento não é necessariamente físico, mas pode ser também, ela às vezes vai recorrer a qualquer coisa, né? Para tentar aliviar aquele sofrimento. Vai recorrer. Agora, achei muito interessante isso que você falou da UTI, porque eu lembro quando meu sogro estava na UTI, estava muito mal, ele já estava, os órgãos estavam parando de funcionar, ele estava num processo ativo de morte. E eu falei para a médica, eu quero colocar ele no quarto normal. E ela falou, não pode. Eu falei, como não pode? Porque lá ele vai morrer. Eu falei, mas aqui ele também não vai morrer? A diferença é que você quer entubar ele e eu não quero que você entube ele. Eu quero que ele morra no quarto sem ser entubado. Aí ela disse, você vai ser responsável pela morte dele. E aquilo me marcou tanto. Que isso? Como é que não... Se a UTI não é um lugar para morrer, se ele vai morrer, por que eu não posso tirar ele da UTI para ele morrer longe, né, da UTI, junto com os amigos e tal? E ela me fez eu me sentir muito mal naquela situação. E irresponsável. Então, existe essa deturpação, é incrível. Eu Fundamental a lembro gente falar da, sobre isso. eu lembro da gente conversando na época que seu sogro estava internado, né, aqui em Minas. E eu lembro de eu Exato. até falando, Camila, não deixa começar a diálise, né? Vai prolongar o sofrimento dele. A gente tem uma amiga minha aqui, a Tatiana, ela tá falando, ela também já me deu um depoimento. Não sei se ela me autorizaria a falar isso, mas eu acho que sim, porque ela é muito generosa. Mas ela me deu um depoimento também sobre essa questão da sensação de culpa, né? De quando a gente não quer que os nossos entes queridos vão até as últimas consequências, quando a gente quer, por exemplo, que não seja entubado, que não faça mais um ciclo de quimioterapia, muitas vezes essa culpa é colocada em cima e é muito importante que a gente escute as pessoas falando que não, isso não é um problema, isso é o que a gente vem chamando de... eu não gosto muito do termo morte digna, eu prefiro o fim de vida digno, porque até a gente morrer a gente está vivo, né? Então, enquanto a gente não para de Sim. respirar, é um fim de vida, né? A morte em si é aquele momento. Há um Então, ponto no tempo. Como fala essa o sepultador dignidade Sinistro. até o final, eu acho que ela é o que deve ser buscado mesmo. Então, se para que isso seja buscado, você não vai deixar uma pessoa na UTI, até porque ela vai morrer sozinha, né, sem estar cercada, e é por isso que a pandemia é tão dura, né? Por isso que está tão difícil viver isso, porque as nossas pessoas estão morrendo sozinhas, né? E na É. maioria das vezes a gente não faz nem velório. E na pandemia teve um pastor que estava vendendo um feijão mágico que curava coronavírus, né? Então, assim, tem várias pessoas que estão se aproveitando disso para vender curas milagrosas, Sim, remédios que previnem que não existe comprovação científica para isso. Então, é um momento de fragilidade e vulnerabilidade. O que leva à possibilidade de abuso é uma situação vulnerável.
estamos todos muito vulneráveis agora, então a gente precisa se dar as mãos, nos proteger e não polarizar, que é algo que eu tenho visto muito, né? Unir forças e não se afastar. Estamos vulneráveis. Camila, não sei como te agradecer, né? O título dessa live é Quando Protegemos uma Mulher, Salvamos Todas Nós. Eu realmente acredito nisso. Acredito que a gente vai dar um futuro melhor para as nossas meninas. Isso depende muito dos nossos meninos, do que a gente está fazendo agora, com a educação deles. De verdade, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pelo documentário, pela força, pela coragem que você teve. Né? Eu fico realmente muito emocionada, já acompanho seu trabalho há muito tempo, né? Desde antes da série, muito antes. Recomendo todo mundo que leia o Morte Sem Tabu na Folha de São Paulo. E é realmente, para mim, uma honra, assim, algo que eu jamais poderia imaginar ter você aqui conversando comigo. Imagina. Muito obrigada mesmo. Cíntia, eu já aprendi tanto com você. Você lê os posts e me escreve, dá sua opinião, me manda um link, me sugere pautas. Desde a primeira vez que você me mandou um e-mail como leitora, falou, vamos tomar um café. Eu falei, que legal que ela está me alcançando, né? E compartilhando. Então, você agrega muito para o blog. E com essa tese, né, existe o direito à esperança, é uma provocação que você faz ali fundamental e traz dados, né, de que a gente precisa realmente parar para pensar sobre isso. Então, Camila, não sei. Obrigada, adorei. Obrigada, viu? Na hora que eu falei com o Daniel que eu tinha te mandado um roteiro para nossa live, o meu marido ele falou: você mandou um roteiro para Camila, você lembra que ela é roteirista, redatora? A gente nem seguiu o roteiro, a gente foi indo, conversando, que normalmente são os melhores roteiros, aqueles que desaparecem no meio da conversa. Olha, muito obrigada mesmo, em nome da ANAF, te agradeço. Desejo a todas as mulheres que nos assistiram e para você especialmente um ótimo dia, né? Bem ou mal, é um dia que a gente tem que lembrar que a gente já evoluiu, a gente já saiu do lugar. E convido todo mundo a continuar assistindo a nossa programação hoje, até o final do dia. Às 2 tem a live da Tânia Nigri, que é a nossa associada, com a Adriana Cruz. A Adriana Cruz é uma juíza federal extremamente atuante. E elas vão falar de gênero e raça, que também é um assunto extremamente importante, principalmente nesse dia. Estão perguntando aqui se a live vai ficar salva. Eu vou tentar salvar. Antigamente a live caía com 1 hora, né? Agora ela não cai mais. Então eu tenho que descobrir aqui o que eu faço para encerrar e se eu vou conseguir salvar. Mas dando tudo certo, vai ficar salva sim. Camila, um beijo. Muito, muito, muito obrigada. Beijo a todas nós no coração. Adorei. Beijo, gente. Obrigada.